Fala pessoal, a gente vai analisar o CAFOF, que é um fundo de fundos da Quineia. Eu trouxe o BCFF essa semana, ou semana passada, agora eu não lembro, tem tanto vídeo que eu gravei aí. Eu não tinha trazido o FOF ainda, vou fazer o monitoramento do CAFOF, do BCFF, e se você tiver interesse em mais algum FOF, deixa aqui embaixo que eu, se for de interesse da galera aí, eu trago para análise. Então bora para o relatório gerencial. Bom, o CAFOF é um fundo de fundos da Quineia, que, se a gente for analisar, é um dos poucos fundos que manteve o que está muito próximo o valor patrimonial, o preço da cota e o valor patrimonial. Se vocês verem, ele fechou agora no dia 30 de novembro, em 94,17, a cota patrimonial 95,67. A grande maioria dos fundos de fundos ainda está descontado em relação ao valor patrimonial, o que também abre uma janela boa para ganho de capital. Como eu sempre tenho falado para vocês, principalmente lá no meu Instagram, eu falei isso bastante. Fundo de fundos não é um ativo que me interessa para manter em carteira. Ele serve muito para investimento tático, ou seja, você ganha ganho de capital, você comprar barato e vender caro, porque no longo prazo ele não traz resultado. Mas para quem está começando, talvez seja interessante até para entender a dinâmica, mas não é um ativo que me agrade. Mas tratando-se de Quineia, eu vejo que o CAFOF talvez seja o melhor dos fundos imobiliários, dos fundos de fundos. Então ele é um dos poucos que cobram taxa de performance da Quineia, mas a questão toda é porque ele faz muito giro. Então acaba se tornando um fundo bem ativo, né? Então talvez até justifique cobrar a taxa de performance. Se a gente for ver, é um dos poucos FOFs que tem dado resultado, que paga 80 centavos por cota, quase 1% ao mês. Se a gente for ver, até que é interessante. 0,92 de taxa de administração. É um fundo que tem um pouco mais de 5 anos. Quineia, como vocês estão vendo aqui, tem 20 mil cotistas. É um fundo pequeno, se a gente for ver, comparado com o próprio BCFF. Pessoal, aqui a parte de mercado é muito bacana. Eu gosto bastante do como a Quineia escreve, né? Ela faz um cenário bem, ela detalha bastante, embora esse vídeo já está em 2024, mas e é referente a novembro, e aqui é um ponto para vocês se acostumarem, tá, pessoal? Porque são poucos os fundos que tem o relatório representa muito a realidade do momento. Normalmente é um mês antes ou 2 meses antes. No caso da Quineia, eles sempre são um mês antes, mas eu vou tentar trazer inclusive o CAFOF mais cedo para vocês, tá? Porque, se eu não me engano, o relatório dele sai por volta do dia 4 ou dia 5 do mês. Mas aí, como eu não tinha pretensão de trazer, resolvi trazer agora, então ele tá chegando agora, mas provavelmente na semana que vem já deve ter o relatório dele mais atualizado. Bom, então aqui a parte de movimentação, a gente já sabe a questão da taxa Selic. Teve essa parte de que de fato o Ibovespa subiu bastante no mês de novembro. Aqui a parte de setorial do próprio, eu deixo essa parte de macro porque vocês já estão acostumados, quem está acompanhando aí já sabe bastante sobre a questão de macro dos meses de outubro, novembro e dezembro. Aqui a composição setorial do IFIX, eles colocam aqui, tivemos um destaque positivo para renda urbana, shoppings e FOF, segmentos sensíveis ao mercado, e aqui eles colocam já a posição deles. Vejam que eles são bem ativos. Eles colocam em novembro, zeramos uma posição do fundo de renda urbana e reduzimos a posição, na verdade, em novembro zeramos a posição de renda urbana e reduzimos uma posição de shoppings com baixa upside para o preço negociado. Além disso, zeramos a posição em um fundo de CRI com perspectivas de alocação dentro do mesmo segmento. Eles poderiam até falar que fundo que é, mas não falam aqui. Aí eles colocam aqui que isso eu deixei marcado porque é um dos poucos FOFs que tem mantido o guidance de pagamento. Aqui a variação do mês, dos segmentos. Aqui a parte mais do overview, do dólar e FIX, basicamente do mês de novembro. Aqui a parte de movimentações do mês, então eles falam, ó, o gráfico abaixo detalha o volume de movimentações operações realizadas durante o mês. Os valores positivos indicam compras do mês e negativos vendas. Então aqui eles tiveram uma saída de renda urbana, saída de CRI, saída de shopping, um pouquinho de logística, então o total foi mais saídas do que entradas no fundo.
80 centavos por cota, que foi distribuído dia 14/12. E aqui que eu quero mostrar para vocês como esse fundo ele vem trabalhando bem o ganho de capital. O ganho de capital é o azulzinho aqui, como vocês podem ver. Olha só, ganho de capital bem interessante, né? Quase todos os meses com baita ganho de capital, né? Então é um fundo que tem uma gestão bem ativa e talvez até por isso justificar a taxa de performance. E eles têm uma reserva não distribuída de 0,94. Eles vêm pagando 80 centavos, mas provavelmente agora em dezembro, que vai ser pago em janeiro, vão vir com 0,90. Acredito que eles venham com esse 0,90 aqui de pagamento do fundo, né, na parte de rendimento. Bom, aqui a parte de desempenho do fundo versus o IFIX. Análise de upside, aqui eles dão uma forçada de barra aqui, né, porque o fundo está muito próximo do valor patrimonial, se a gente for observar. Eles estão colocando aqui que o patrimonial dele, considerando a valorização dos fundos que estão dentro, né, para o patrimonial subir, eu acho exagerado, até porque ele vem sempre negociando muito próximo do patrimonial. Eles consideram a questão de que o patrimonial tem um upside de 13,4 e o mercado de 1,6 para dar esses 15,2 de upside. Eu acho bem otimista, né? Ele tem uma boa liquidez, não é tanta liquidez, até porque ele não tem tantos cotistas assim, 20 mil cotistas praticamente. A alocação dele está em 95% em FIIs e 4,7% em caixa. Ele tem uma alocação tática, que é aquela alocação que eles colocam aqui, estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno no curto prazo, que na minha visão é a alocação que vocês devem fazer com FOFs, de uma maneira geral, e a alocação imobiliária, que é um pouco mais de longo prazo, aí tem muito mais relacionado com os rendimentos dos ativos do que o próprio giro da carteira. Então aqui é a composição dele, 24,5 de shoppings, ele tem um pouco de FOF, escritórios 14, agências 3,3, logística 14,7, renda urbana 8, tem caixa, agro 0,3 e CRI 30%. Aqui as grandes posições do fundo, eles têm mais HSML, provavelmente o HSML, principalmente depois desse último fato relevante que teve aí numa das semanas aí passadas sobre a questão da venda do Shopping Maceió, ele deve dar uma subida, ajudar o fundo, até porque é a maior posição do HFOF. Deixa eu apertar o ESC aqui. Então, LVBI também subiu bastante. Inclusive, deve ter saído o vídeo essa semana do LVBI aqui no canal. KNCR, CPTS também subiu bastante. Então, é provável que o HFOF ele dê uma boa subida nesses próximos dias aí, se já não tiver subido nessa semana que vocês estão vendo o relatório, a análise desse relatório. Então, o resultado mensal de 3,8, ele reservou um valor, distribuiu 3,3 milhões 626. Aqui o valor patrimonial da cota, vejam que ele ainda está com ele diminuiu bem o deságio, né? Ele veio lá no começo do ano com 28. Por isso que eu falo, pessoal, que o FOF ele é um investimento tático, porque o P sobre VP, o valor patrimonial de um FOF, ele é o indicador mais importante para FOF. Ele é até mais importante do que fundo de papel, porque basicamente é o valor dos fundos que tem lá dentro. Então, por isso que eu falo que a alocação tática, você comprar um FOF com um desconto, um FOF bom, a chance de você ter uma valorização e ganhar com isso é muito grande. Então, quem pegou lá em fevereiro teve um upside legal com o HFOF, porém, ele traz um bom retorno. Se a gente for ver, traz um bom retorno em termos, né? Porque se a gente for ver a taxa DI, dificilmente ultrapassa o CDI, exatamente porque a gente tem a questão de bitributação também, taxa de administração, taxa de administração. Bom, vídeo mais rápido, pessoal, porque não tem muito o que falar de FOF, é um investimento mais tático, não tem muito o que falar, e espero você no próximo vídeo, e provavelmente na semana que vem já venha com a atualização, eu vou trazer um pouco para o começo do mês o HFOF, tá bom? Então espero você no próximo vídeo.